Fala aí, galera, hoje estamos aqui fazendo compra, né? Rapaz, tá caro as coisas, hein? Já tô com o meu carrinho quase cheio aqui, a Adri também tá com o dela quase cheio. A facada vai ser grande hoje, não vai? Hoje vai ser a facada no rim, hein? Vai, galera, finalizando aqui aí. Quanto vocês chutam que vai dar essa compra aqui, ó? 2 carrinhos cheios. Você tá doido? Galerinha, até que enfim chegamos em casa. Agora é só descarregar as coisas, descarregar a compra e descansar, né? Amanhã nós começamos a trabalhar de novo. Galera, amanhã eu vou ter bastante trabalho. Olha o tamanho que tá a grama, vamos cortar. Você tá doido, porque um mês fora cresceu demais, ó. Foi lascado, hein? Amanhã cedo eu já vou fazer isso, limpar. Vocês querem ver a horta como que tá. Ó o mato. Ó, você tá doido.